Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre recuperação de estruturas, tá? Então, imagine uma estrutura que ela teve uma readequação, ela era uma casa, vai virar um depósito de peças de automóvel, qualquer coisa, e ela precisa de um reforço, porque ela não foi dimensionada para isso, ou teve um erro de projeto, ou erro de execução, e necessita de um reforço, e vai se utilizar o sistema de encamisamento, né? Novas armaduras e fazer um envelope de concreto. Então tem algumas coisas importantes. Primeiro, imagine que você vai engastar uma nova viga. Muitas vezes você quer aumentar uma certa estrutura e vai fazer uma viga nova, alguma coisa nesse sentido. Então, você primeiro tem que o quê? Escariar bem aqui a parte para você realmente tirar toda aquela nata, você fazer um enrugamento para você ter uma perfeita aderência, tá? E você vai incorporar novas armaduras. Então você vai fazer o furo aqui, tá? O comprimento de ancoragem é dimensionado no projeto, né? Tudo é dimensionado no projeto, então você vê qual vai ser o comprimento que você vai precisar aqui para você fazer o furo, né? Colocar o chumbamento químico, colocar do outro de baixo também, colocar as armaduras, tá? Na próxima aula nós vamos falar como é que é essa ancoragem, tá? Então não vamos entrar em detalhe. Então você tem que fazer isso aqui e preparar a base, saturar ou fazer uma ponte de aderência. Tem ponte de aderência agora com epóxi, com longa duração, que dura 6 horas. Então tem várias coisas que você pode utilizar. E aqui, porque se você utiliza um epóxi, aqueles com pot life rápido, ele vitrificar, em vez de você aumentar a aderência, você elimina totalmente a aderência, né? Ele vai vitrificar, não tem como aderir. Então você percebe que quando você vai fazer uma incorporação na estrutura, independentemente de ser um reforço ou simplesmente ampliar como é aqui, você tem que ter todo o cuidado do engastamento, qual é o engastamento que você precisa para você realmente fazer essas transferências de carga sem nenhum tipo de problema. Uma perfeita ancoragem, né? Você tem que ter uma ancoragem perfeita, não é ir lá na esquina comprar aqueles epóxis tradicionais, botar a massinha lá dentro, porque os epóxis tradicionais, eles são feitos para aderência. Então o teste é feito um teste com pull-off, né? Que você faz aquele, é aderência. Nesses insertos químicos, nessas colas químicas, você é para arrancamento, é diferente a aderência de arrancamento. Então você tem que entender que você precisa ter todo o processo correto para que você tenha realmente perfeito engastamento da nova estrutura, tá? Agora vamos imaginar que você vai reforçar um pilar. Então veja, realizar 2 aberturas na laje próximo à cabeça do pilar. Para quê? Para que a gente possa colocar o grout, se for um grout, né? Se você for com argamassa, com a forma, e você for provisório, você com algum sistema diferente, você faça conforme o fabricante indicar. Mas vamos supor que você vai usar um grout. Então você tem que ter 2 buracos. Um para você lançar, né, porque o grout é autonivelante, e o outro para que você tenha o expurgo do material, para você ter certeza que preencheu totalmente, né? Claro, eu sempre digo, o grout é um material maravilhoso, mas ele é muito sensível, então você vai ter que usar a relação de água perfeita, água-produto, você tem que fazer uma perfeita homogeneização, e você tem que fazer um perfeito lançamento. Você tem que ter um misturador de baixa rotação, não é uma furadeira que é até muito pesado. Então, hoje em dia tem grouts que tem uma quantidade de água muito menor, então você tem que ter um processo de ver qual é o tempo, porque tem grout que você coloca muito pouca água e quando você começa a bater, ele parece uma farofa, mas você tem que ir lá bater 5 minutos para que ele realmente comece a pegar aquela fluidez do grout para você poder verter e ele realmente ser altadensável e ser autonivelante, ou seja, e subir no mesmo nível, né? Então vamos lá. Uma para lançar o concreto, né, e outra para o refluxo da argamassa. Melhorar a aderência. Remoção do recobrimento superficial do concreto, fazer um apicoamento bem feito do concreto. Retirar o pó com a escova de aço ou jato de ar. Posicionamento das armaduras do reforço. A aderência do microconcreto ao concreto da estrutura. Ou seja, resina epóxi com ponto de aderência, como eu disse, tem resina epóxi hoje em dia que dura 6 horas. Então não vai ter esse problema de vitrificar. Ou então você fazer o tradicional, molhar, saturar com a superfície seca para que você tenha uma perfeita aderência, né? Saturar o concreto antigo pelo menos 6 horas e depois ele está com a superfície seca. Montar as formas. Confeccionar cachimbos de lançamento na metade do comprimento do pilar. Claro, se o pilar é muito grande, você não vai lançar o grout lá de cima. Então, como é que você faz? Lançar e adensar o concreto grout. Então, você tem aqui, ó,
cachimbos, então você começa a colocar aqui, veja, a gente está mostrando para que você perceba que você não pode chegar lá de cima, 2,10 metros e jogar o grout para ele cair lá embaixo. Então você faz um cachimbo e você joga o grout, ele vai subir, né, porque o grout ele tem o nivelamento, então ele vai se nivelando, depois você fecha essa daqui, vai lá em cima e coloca e vai preencher o grout. Claro que, com certeza, quem executa esse tipo de serviço tem experiência, mas é bom você, se por acaso não é o que executa, ou você que executa para ter uma troca de conhecimento, para que você possa realmente fazer de uma forma correta e você realmente incorporar todo esse encamisamento na sua estrutura, tá? Cura do microconcreto ou grout. É importantíssimo curar, ou seja, a cura do microconcreto ou grout. Veja, você pode usar uma manta de cura, né? Você bota a manta de cura, mantém ela molhada e você tem o quê? Envolver o pilar com a manta de cura úmida e mantê-la saturada durante o período da cura final. Desvantagem, preocupação de manter a manta bem posicionada. Agora tem um truque simples, que é você satura o pilar e coloca aquele filme plástico. Você envolve, satura bem o pilar, desformou, satura, bote água e joga aquele filme. Por quê? Você faz uma condensação, saturar o pilar com água e depois envolver com o filme plástico. Ele condensa ali, então ele fica como se fosse uma camadinha de água fazendo a cura. Também uma outra possibilidade. Claro que é sempre bom você conversar com o fabricante, ele pode ter cura química que facilita a sua vida, você coloca lá cura química. Então tudo isso é importante para que você possa fazer um bom reforço por encamisamento, ok? Reforço de pilar, você também faz as duas aberturas, né? Se você for jogar o grout lá em cima. Você faz o chumbamento também aqui, claro, que com o chumbamento psicotrópico, faz a forma e faz o grout. Então você percebe que tudo que a gente quer fazer é que esse reforço por encamisamento ele seja incorporado na estrutura, ele penetra a estrutura, então ele tem uma boa aderência no concreto da superfície, seja bem apicoado, bem limpo, bem pronto, para que você possa realmente incorporar. Não adianta você colocar um grout de melhor qualidade, se você compra no mercado e não misturar direito, não ter uma perfeita a água não ser bem colocada, você adiciona água querendo uma fluidez melhor, não dá. Tem que ser exatamente o consumo de água que é determinado pelo fabricante. Então chame o fabricante para junto, para você ele lhe orientar na utilização. Desculpe. Então veja, agora claro que não é quando você vai fazer uma viga, não é só um buraco de um lado do outro, né? Você tem aqui a projeção da viga, você vai ter vários pontos, é isso que eu digo, converse com o fabricante do grout para ele dizer qual a quantidade de abertura que você tem que fazer, qual o espaçamento, para que você possa realmente fazer com que o grout se nivele sem deixar nenhum tipo de problema para você, ok? Então é isso que eu queria dizer. Na próxima aula vamos falar sobre as ancoragens das novas barras de aço. Como é que a gente faz essa ancoragem? Tem algum processo? Tem alguma engenharia? Como é que é a limpeza? Então tudo isso nós vamos ver na próxima aula, ok? Forte abraço e até lá.